A passagem de hoje é Gálatas capítulo 4, versículos 12 a 20. Vamos ler juntos. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes, me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e mos daríeis. Fiz-me, acaso, vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera, agora, estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Amém. Hoje compartilharei uma mensagem com o título Paulo se torna mãe. Vocês se lembram de alguma palavra de um professor da época da escola que nunca esqueceram? A maioria de nós esquece o conteúdo das aulas assim que elas terminam. No entanto, as histórias pessoais que os professores contavam, sobre a infância, os tempos de estudante ou, especialmente, quando fazíamos uma pergunta direta em um momento de tédio como: Professor, conte-nos sobre seu primeiro amor. Essas histórias, verdadeiras ou não, são as que permanecem em nossa memória por muito tempo. Esta foto é de mestres que eu respeito. A pessoa mais cheinha à esquerda, que parece o ursinho Pooh, é meu professor orientador, e a pessoa de cabelo branco à direita é o orientador do meu orientador. Ou seja, o mestre do meu mestre. Quero falar um pouco sobre o mestre do meu mestre, Gerd Tyson, um professor muito famoso nos estudos do Novo Testamento. Muitos de seus livros foram traduzidos e publicados no Brasil. Se puderem mostrar a próxima foto, esta foi tirada por mim com um Galaxy Note 1. Foi em uma conferência acadêmica por ocasião do seu 700º aniversário, onde seus discípulos fizeram apresentações, e depois, ele estava fazendo um discurso de agradecimento. Durante as aulas, o professor geralmente usa óculos, mas nesta foto ele está sem, não é? Havia momentos em que ele, de repente, tirava os óculos. Então ele caminhava para a frente da sala e se sentava na beirada da mesa. Sentado ali, ele dizia: Ei, sabem de uma coisa? Do ponto de vista da antropologia cultural. E começava a falar sobre algo completamente diferente da aula de Novo Testamento. Ele se aprofundava tanto no assunto, como se fosse um professor de antropologia cultural, que pessoas comuns como nós não conseguiam acompanhar. Não apenas isso, mas se ele tirasse os óculos e dissesse, falando em termos linguísticos, uma aula de linguística de uns 30 minutos começava. Era tamanha a profundidade com que ele abordava o assunto que eu me perguntava: estou em uma aula de Novo Testamento ou de linguística? Ele é a pessoa mais inteligente que já conheci e também um modelo para mim. Gostaria de apresentar mais uma pessoa. Este é um professor de Antigo Testamento. Tive muitas aulas com ele sobre a história do Antigo Testamento, a formação do Pentateuco e muito mais, mas há apenas uma coisa que me lembro de suas aulas. Este professor, à esquerda, é Gerhard von Rad. Ele é uma figura tão importante nos estudos do Antigo Testamento que se costuma dividir a teologia do Antigo Testamento em antes e depois de von Rad. E à direita está Hans-Georg Gadamer, um dos maiores filósofos depois de Heidegger, o professor que desenvolveu a hermenêutica a partir da fenomenologia de Heidegger. Esses dois moravam um ao lado do outro. O professor de Antigo Testamento de quem falei foi convidado para a casa de von Rad e nos contou sobre o convívio que teve com Gadamer e von Rad, como esses dois grandes mestres se divertiam tocando piano e outras histórias. Essa história, na verdade, ficou mais gravada em minha mente do que qualquer outra aula sobre o Antigo Testamento.
Já dei uma palestra na universidade mostrando essas histórias e fotos. Nesses momentos, os alunos não ficam com aquela expressão vazia. Um instante antes, eles estavam cochilando, com os olhos vidrados. Mas quando mostro fotos desses professores, seus olhos brilham. Parece que histórias como essas ficam mais gravadas na mente e são lembradas por mais tempo do que o próprio conteúdo da aula. Por isso, ao dar uma aula, acabamos contando essas histórias. E os alunos só ficam com os olhos brilhando quando as contamos. Tenho certeza de que muitos de vocês estão se perguntando: Pastor, por que o Senhor está falando sobre isso? O texto de hoje é, na verdade, uma história como essa. Durante nosso tempo no iWorship, meditamos na carta aos Gálatas. Que impressão vocês tiveram de Paulo enquanto meditavam em Gálatas? Não tiveram a sensação de que ele era como um professor que dá boas aulas ou um mestre que ensina seus alunos? A salvação pela fé é assim. A lei é assim. Abraão fez isso e o tutor tem este papel. Até agora, Paulo vinha ensinando o povo da Galácia como um professor ou um mestre de escola. No entanto, no texto de hoje, a atmosfera muda completamente. No texto de hoje, Paulo se torna o quê? Ele tenta se tornar uma mãe. Não um palestrante rígido, não um professor severo, mas uma mãe. A epístola vinha se desenrolando com uma argumentação que parecia uma aula, como: o Antigo Testamento diz isso, Abraão fez aquilo, Jesus Cristo é assim. Mas, de repente, como aquele professor do início da história, Paulo tira os óculos e se senta na beirada da mesa, próximo aos seus ouvintes. Seu tom de voz também muda. Ele fala com um tom que se assemelha ao de um irmão mais velho ou de um amigo próximo. Ele diz: Gente, o que há de errado com vocês? E mais tarde, ele se torna uma mãe e diz: Meus filhos, por vocês, eu sinto de novo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Esse é o clima geral do texto de hoje. De professor ou mestre, Paulo está tentando se tornar uma mãe. Com essa atmosfera em mente, vamos ler juntos o versículo 12. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. Amém. Paulo, que antes só falava de palavras difíceis como lei, princípios elementares, redenção e herança, de repente começa a falar sobre eu e vós. Isso significa que ele abriu a porta para uma conversa pessoal, e ele está relembrando o passado, a primeira vez que os encontrou, o primeiro encontro deles. Na verdade, naquela época, não foi Paulo quem estendeu a mão primeiro, mas o povo da Galácia. Quando Paulo encontrou os santos da Galácia pela primeira vez, não havia nada de admirável nele. Pelo contrário, sua condição era muito debilitada. O versículo 13 registra que ele tinha uma fraqueza na carne. E o versículo 14 registra que essa fraqueza era uma provação para vós, algo que poderia tê-los levado a desprezá-lo. Não sabemos exatamente qual era a fraqueza na carne de Paulo, nem o que era tão repulsivo para os outros. Talvez fosse uma doença que fazia as pessoas franzirem a testa, e não uma doença interna, mas uma que podia ser vista por fora, uma doença que todos podiam ver. Parece que algo assim se manifestou justamente quando ele conheceu o povo da Galácia. Mas então, algo surpreendente aconteceu. Apesar da primeira impressão ter sido ruim, um primeiro encontro que poderia ter impedido qualquer outro, o povo da Galácia demonstrou um amor muito profundo por Paulo. Paulo e o povo da Galácia compartilharam uma comunhão de amor muito profunda. Pensem nisso. A geração dos nossos pais tinha os encontros arranjados, e a geração mais jovem de hoje tem os encontros às cegas. Nesses encontros, qual é o efeito, qual é a influência da primeira impressão? Não seria exagero dizer que a primeira impressão determina quase tudo. E quanto a mim? Qual foi a minha primeira impressão para a minha esposa? Hoje em dia, até que estou bem, não acham? Não? Quando eu estava na faculdade, eu mal sabia pentear o cabelo.
Não sabia usar produtos no cabelo, nem me vestir bem. Acho que nunca na minha vida fui a uma loja de roupas e comprei algo para mim. Nem uma única vez. Na faculdade, eu sempre usava as roupas do meu pai, as camisas sociais dele e os sapatos que ele não usava mais para ir à igreja e à escola. Foi minha esposa quem me transformou. Minha esposa relembra nosso primeiro encontro assim. Ela disse que eu dava pena. Magro, parecia que não comia direito e não se vestia bem. Então, ela sentiu compaixão, um sentimento de, eu preciso cuidar dele. Para aqueles que estão prestes a ir a um encontro às cegas, talvez valha a pena tentar essa estratégia, mas não posso me responsabilizar. Só posso dizer que, para mim, deu certo. A primeira impressão que o povo da Galácia teve de Paulo não foi uma que fizesse sorrir. Paulo relembra que foi uma primeira impressão e um primeiro encontro que os fez franzir a testa. No entanto, como os crentes da Galácia trataram Paulo naquela época? Eles o trataram com amor, com sinceridade. Vamos ler juntos os versículos 14 e 15. E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes, me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e mos daríeis. Amém. Como os santos da Galácia receberam Paulo, que não tinha nada de admirável, eles o receberam como um anjo e como Cristo. Os santos da Galácia simplesmente aceitaram e abraçaram a primeira impressão de Paulo, que era digna de desprezo e até de rejeição. E mais, se fosse possível, teriam arrancado os próprios olhos para me dar. É assim que Paulo se lembra do amor que os santos da Galácia lhe demonstraram naquela época. Mas há uma palavra importante aqui. É a palavra alegria ou bem-aventurança. O versículo 15 pergunta: qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Esta palavra em grego é. Na verdade, ela vem do adjetivo, que significa bem-aventurado ou feliz. Este é bem conhecido nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. A palavra para bem-aventurados ali é. Por isso, este adjetivo aparece com muita frequência no Novo Testamento. No entanto, o substantivo aparece apenas 3 vezes nas epístolas de Paulo, e é muito importante. Uma delas está em Romanos 4, versículos 5 e 6. Vamos ler juntos. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: Amém. A bem-aventurança é isso, uma felicidade recebida sem merecimento, ou seja, a justificação do ímpio. Não é um salário recebido por trabalhar, mas uma bênção recebida sem ter feito nada para merecer. É ser considerado justo, mesmo sendo pecador. A bem-aventurança de que a Bíblia fala é exatamente isso. Não é uma bênção que Deus nos dá porque temos algum mérito, mas uma bênção que Ele nos dá, apesar da nossa falta de mérito. É isso que descreve. Isso se conecta diretamente à salvação pela graça que conhecemos bem, a salvação recebida pela fé. No entanto, a razão pela qual Paulo usa aqui em Gálatas é um pouco mais especial. O ato que o povo da Galácia demonstrou a Paulo naquele primeiro encontro, quando ele não tinha nada de admirável, o amor que eles compartilharam com ele, foi precisamente essa bem-aventurança. Ele está explicando: naquela época, apesar da fraqueza da minha carne e da minha condição, que era uma provação para vocês, vocês não me desprezaram, mas me acolheram como um anjo e como Jesus. Vocês já tinham essa bem-aventurança dentro de vocês. Esta é a bem-aventurança. Mas ele diz que agora eles, os santos da Galácia, mudaram. Onde está essa bem-aventurança agora? Ele pergunta. Aquela felicidade, o com que vocês me trataram tão calorosamente antes, para onde foi agora? A mudança na atitude do povo da Galácia não se limitou à forma como tratavam Paulo.
A atitude deles em relação ao Evangelho também mudou. O próprio Evangelho, que era o que vocês já possuíam, também foi corrompido. Repreende Paulo. Por causa daqueles que ensinavam um falso evangelho, eles começaram a misturar outras coisas com o evangelho puro de Paulo. Misturaram as obras da lei com o evangelho da graça. Por isso, Paulo diz que não consegue entender. No versículo 16, ele pergunta: Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? O que ele está dizendo é: antes, quando eu estava doente, vocês me receberam com tanto calor, mas agora que lhes digo para voltarem ao evangelho verdadeiro, eu me tornei vosso inimigo? Vocês me tratam com hostilidade? Amados irmãos, o que Paulo deveria fazer agora com aqueles que o tratam como um inimigo? Deveria ele repreendê-los dizendo: Ei, por que vocês mudaram tanto? Vendo a mudança de atitude dos santos da Galácia, Paulo toma uma nova decisão. Essa nova decisão aparece no versículo 19. Vamos ler juntos. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Amém. Paulo os chama de meus filhinhos. Lendo assim, parece um pouco formal, mas na verdade, é como dizer, meus queridos. Deixando para trás o ressentimento, ele se recompõe por seus filhos espirituais e se compromete a sofrer as dores de parto até que a imagem de Cristo seja formada neles. Este é o momento em que Paulo abandona a postura que manteve até então ao escrever aos Gálatas. Paulo decidiu descer da posição de professor, que apenas ensina doutrina e verdade. Mas o que é ainda mais surpreendente é que ele não apenas desceu da posição de professor. Não foi simplesmente tirar os óculos, nem apenas sentar-se na beirada da mesa. O que Paulo está dizendo que se tornará agora? Ele está dizendo que se tornará uma mãe. Ele está prometendo: eu sofrerei novamente as dores de parto por vocês. Como sou homem, não sei bem. Mas ouvi dizer que, quando as mulheres dão à luz, é quase como morrer e voltar à vida. Como vocês bem sabem, meus 2 filhos nasceram quando eu era estudante no exterior. O mais velho nasceu de parto normal. A bolsa estourou a 1 ou 2 da manhã. Fomos para o hospital, e ele nasceu às 11 da noite. Minha esposa teve dores de parto o dia inteiro. Pude observar todo o processo. Considero essa uma experiência muito importante na minha vida. Por isso, aos meus colegas mais novos que estão prestes a ter um filho, eu dou este conselho. Nunca, jamais, entre na sala de parto. Se fizer isso, você viverá o resto do seu casamento sem poder dar um pio, sem poder levantar a voz. Olhe para mim, não é assim que eu vivo? E às minhas colegas, dou este conselho. Você tem que levar seu marido para a sala de parto de qualquer jeito. Assim, você poderá viver o resto do seu casamento levantando a voz. Quase nunca dou esses conselhos quando estão separados. Digo isso quando estão juntos, e na maioria das vezes, vejo os homens sendo arrastados para a sala de parto. O trabalho de parto é assim tão difícil. É porque, no momento em que uma vida nasce, a mãe se aproxima da morte. É isso que Paulo está confessando agora. Ele está transmitindo essa promessa aos santos da Galácia. Serei pai e mãe para vocês, com as dores de parto, ou seja, com a determinação de morrer, eu farei isso de novo por vocês. Com este sofrimento, eu os trarei de volta à vida. Para trazer de volta o coração dos discípulos que se afastaram, Paulo agora abandona o ato de apenas ensinar com a mente. Ele decide abraçar com o coração e agir com a vida. Com a determinação de morrer, ele decidiu resgatar aqueles que se afastaram. Paulo decidiu se tornar uma mãe. Amados irmãos, que tal se nós também nos tornássemos uma mãe assim para alguém? Uma mãe que dá vida às pessoas. Uma mãe que transforma as pessoas. Que tal se nos tornássemos uma mãe assim? As pessoas parecem gostar de viver sempre questionando: está certo ou errado? Mas no texto de hoje, Paulo desce do lugar do julgamento.
E ele se aproxima do lugar de simplesmente abraçar, de simplesmente aceitar. Diante da situação em que seus amados discípulos se tornaram como inimigos, depois de mal tê-los colocado no caminho certo, eles se desviaram novamente. Olhando para eles, Paulo está se preparando para revivê-los, e para isso, está se preparando para morrer. Ele sabia muito bem que eles não voltariam apenas com o ensino de um professor. Então desistiu de ensinar com a mente, de explicar com palavras, e correu em direção àqueles que amava com o coração. Preparando-se para as dores de parto, ele decidiu não ser um professor, mas uma mãe. O verdadeiro amor é isso. Nosso Senhor abandonou o seu trono celestial, aquele lugar confortável. E de lá, ele não disse apenas com palavras: façam isso, façam aquilo. Eu já não escrevi assim no Antigo Testamento? Vivam de acordo com isso. Nosso Senhor abriu seu coração, desceu a esta terra e, naquela cruz, nos mostrou todo o seu amor. Hoje, este mundo também precisa de mães assim. Foi meu irmão que bateu primeiro. Foi minha irmã. Este mundo está cheio de pessoas que, como crianças, estão ocupadas em apontar o certo e o errado. O mundo precisa de mães que simplesmente as abracem e formem nelas o coração de Cristo, a imagem de Cristo, e que, para isso, suportem voluntariamente as dores do parto. O mundo só muda de verdade quando existem mães assim. É através da dor do parto dessas mães que cada alma é verdadeiramente transformada. Amados, que tal se tentássemos nos tornar uma verdadeira mãe, como Paulo? Assim como alguém se tornou mãe para nós primeiro, suportando voluntariamente as dores do parto para que pudéssemos nascer de novo espiritualmente, que tal se, na semana que se inicia, praticássemos esse amor? Que sempre que tivermos a oportunidade, possamos compartilhar o amor que recebemos, transmitir a vida que recebemos e transformar os próximos dias em uma oportunidade preciosa para que as pessoas experimentem a transformação em nosso abraço. Com a determinação de abraçar como uma mãe e suportar as dores de parto para realizar o que palavras não conseguem, que vocês possam transformar cada alma para a glória do nosso Senhor. Que avancem, vivendo dias preciosos. Eu os abençoo em nome do Senhor. Vamos orar juntos, pensando na palavra que recebemos. Lembremo-nos mais uma vez do amor que recebemos primeiro. Alguém sofreu as dores de parto para que nós também pudéssemos receber uma nova vida. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida que transmite o amor que recebemos e compartilha a vida com o próximo. Dá-nos, ao longo de nossos dias, a oportunidade de transmitir e compartilhar o amor. Vamos ter um tempo de oração juntos. Oremos. Senhor, obrigado. Nós sempre tentamos ensinar de longe, para não nos machucarmos. Tentamos apenas explicar, mas o Senhor sempre esteve ao nosso lado, mostrando-nos com sua própria vida. Mesmo que não seja uma grande decisão como a de Paulo de suportar as dores do parto, ajuda-nos a viver uma vida que transmite e compartilha o amor que recebemos com nossa família e nossos vizinhos. Que não esqueçamos que o Senhor é nosso Pai eterno e que somos seus filhos eternos. Que esta semana seja uma semana em que desfrutemos e compartilhemos a alegria que o Senhor dá a seus filhos, vivendo uma vida digna de filhos de Deus. Obrigado. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.